Glória a Deus. Primeira epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 4. Versículo de número 7. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 7. Os irmãos encontraram? Gratidão a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, pela vida do pastor presidente, pastor João Gonçalves, a todos os demais pastores e obreiros que aqui estão, toda a igreja, que Deus os abençoe. Meu amigo pastor César, Deus abençoe pelo carinho para com a nossa vida. Diz o texto: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Diga bem forte: e já está próximo o fim de todas as coisas. Quando nós ouvimos a expressão últimos dias, ou quando João ele diz é chegada a última hora, algumas pessoas têm alguns acontecimentos na história como um indicativo de arrebatamento. Mas precisamos lembrar que o arrebatamento da igreja ele é iminente. Logo, ele não depende de sinais. E quando nós dissemos que está próximo o fim, ou estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias já há 2000 anos. Como sabemos disso? Porque o apóstolo Pedro, quando se levanta em Pentecostes, cheio de poder, revestido com poder, ele diz: hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias seria derramado o meu espírito sobre toda a carne. Quando começam os últimos dias? Em Atos capítulo de número 2, com a inauguração da igreja. Como eu disse ontem, a igreja é um plano na eternidade. Mas essa igreja nunca havia sido anunciada por nenhum profeta. Ela é chamada de mistério pelo apóstolo Paulo. Logo, nem os anjos sabiam deste mistério. Mas a igreja ela vai nascer na cruz do Calvário. E aqui abram parênteses para uma analogia. Quando Deus ele criou Adão, em Gênesis 1:26, façamos o homem à imagem, Gênesis 1:27, e criou Deus o homem, Gênesis 2:7, e formou Deus o homem. Da costela do homem, ele formou Eva. Não formou da cabeça, segundo Matthew Henry, porque senão a mulher teria domínio sobre o homem. Não dos pés, porque senão a mulher seria pisada pelo homem. Mas quando o primeiro Adão adormece, da costela de Adão nasce Eva, para estar ao seu lado e ser amada por ele, caminhar com ele, adjutora ao seu lado. Na cruz do Calvário nós temos o segundo Adão. E ele entrega ao Pai o Espírito e ele adormece. O soldado com a lança não rasga sua cabeça, e nem os seus pés. Mas ao lado, debaixo da costela, e sai água e sai sangue. No jardim, no Éden, da costela sai Eva. No Calvário, ao seu lado, do seu sofrimento, nasce a igreja. Como está filmando, então isso aqui vai para quem está em casa, porque hoje tem pessoas que assistem 40 vídeos no YouTube, eles já são teólogos e vão me criticar, dizendo que isso é coisa da minha cabeça. Então, para que eles não pensem assim, Efésios capítulo 5, isso é para quem está assistindo pela internet. Efésios capítulo 5, Paulo diz de um mistério, que assim como Cristo amou a igreja, vós maridos amai as vossas mulheres. Só que na Almeida Corrigida Fiel, no capítulo 5, versos 30, olha o que o apóstolo diz, porque somos membros do seu corpo. Mas na Almeida Corrigida Fiel diz, porque somos membros do seu corpo, osso dos seus ossos e carne da sua carne. Mas a igreja vai ser inaugurada em Pentecostes. Jesus, quando ressuscita, ele fica por um período de 40 dias com os discípulos ressurreto.
E as dúvidas dos discípulos eram sobre o reino, quando o Senhor irá restaurar todas as coisas. E Jesus disse que não vos compete saber nem o dia, nem as horas ou as estações. Mas antes de subir a súmpita aos céus, ele deixa uma promessa: ficai em Jerusalém até que do alto sejais investidos de poder, e serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria e nos confins da terra. E quando ele sobe a súmpita aos céus, os discípulos estão parados, perplexos, atônitos, olhando. E um anjo aparece dizendo: varões galileus, este mesmo que vocês viram subir, em breve ele voltará. Por causa desse aleluia eu vou dizer algo. Quando Jesus nasceu, quem o adorou? Os anjos. Quando ele ficou 40 dias sem comer e provavelmente sem beber, quem levou um pão? Foi os anjos. Quando ele está no Getsêmani em agonia, quem foi o consolar? Um anjo. Quando ele ressuscitou domingo pela manhã, quem disse para as Marias que ele não estava mais lá? Os anjos. Quando ele sobe a súmpita aos céus, quem disse que este mesmo que subiu no mesmo lugar ele voltará? Foram os anjos. Mas para pregar o evangelho, ele chamou eu e você. Mas é sobre isso que eu quero falar. Os últimos dias começam com a inauguração da igreja em Pentecostes. E precisamos compreender que há uma distinção entre Israel e igreja. A igreja não é Israel. Deus tem um plano com a igreja, mas Deus tem um plano também na eleição instrumental para com Israel. Então nós já estamos vivendo os últimos dias. E o arrebatamento da igreja, que nós começamos a falar ontem, a palavra arrebatamento é harpazo, que vem de arpão. Harpazo significa tomar com força, tomar com violência. Tirar dessa terra é um rapto, que no latim é raptare. Os textos sobre o arrebatamento não confundam com textos da segunda vinda. Textos sobre arrebatamento, João capítulo 14. O texto vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Olha agora, vou preparar-vos um lugar. Eu não sei se você percebeu, mas há uma estranheza no texto. Se na casa do pai há muitas moradas, estas moradas não podem ser a igreja, como alguns estão tentando fazer para fugir. Porque se casa do pai for os céus, o pré-tribulacionismo está certo. Porque no pós-tribulacionismo não tem céu. Porque a igreja fica na terra, na tribulação, e ele vem na segunda vinda, que para eles é um arrebatamento. É a teoria do ioiô. Eles batem e voltam de novo para a terra, e vão ficar aqui por 1000 anos na terra. Logo, casa do pai só faz sentido para nós, que vamos subir e morar nos céus. Então quando ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, é o lugar que ele preparou para nós. Mas o texto vai dizer: eu vou preparar-vos um lugar. Ora, há uma pergunta: se na casa do pai já há moradas, o que ele vai preparar? A expressão grega preparar é preparar o caminho. Ou seja, a casa do pai já há moradas para nós, mas para chegar lá tem um caminho. Esse caminho só ele pôde fazer. E quando ele termina de dizer que eu voltarei, vos levarei para mim mesmo, sempre o Tomé, né, irmãos? Aí o Tomé disse: mas como saberemos o caminho? Aí Jesus vai responder para Tomé, grifo meu agora: o caminho não é um dia da semana que alguém guarda. O caminho não é um espaço geográfico. O caminho para a casa do Pai é uma pessoa. Eu sou o caminho. João 14 é a máxima do arrebatamento. Eu virei e vos levarei, e aonde eu estiver, para que estejais vós também. E para onde nós vamos? Filipenses 3:20. A nossa cidade. A nossa cidade. Eu sei que você gosta daqui de Maracanaú, mas a nossa cidade não é aqui. Paulo diz: a nossa cidade está nos céus.
Outro texto que fala sobre arrebatamento da igreja, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50, carne e sangue não pode herdar o reino dos céus, mas a partir do 52, nós vamos ter o apóstolo Paulo tratando sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, também atesta sobre o arrebatamento da igreja. Porém, Mateus capítulo 24, versículo 29, 30 e 31, que foi lido quando eu cheguei, não fala sobre arrebatamento da igreja. Ali está falando da segunda vinda de Cristo, de forma gloriosa, quando todo olho verá. E quem são os eleitos que serão reunidos? Esses eleitos que serão reunidos são os mesmos que no contexto Jesus disse: os que estão na Judéia, fujam para os montes. Que a fuga não ocorra no Shabat, no sábado e nem no inverno. Isso não tem a ver com a igreja. Os eleitos reunidos têm a ver com Israel. Então Mateus 24, versículo do 29 ao 31, segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 7, segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 19, a partir do versos 11, segunda vinda de Cristo. Arrebatamento da igreja é Cristo vindo para a igreja. Porém ele vem nos ares e a igreja subirá até ele. Ontem nós falamos sobre as almas dos salvos que estão no paraíso, aguardando esse dia tão esperado pela igreja. E eu disse que nossos irmãos e irmãs que morreram no Coliseu, com os seus corpos dilacerados na boca de feras, por não negar a Cristo, o corpo dilacerado se perde no Coliseu. Nossos irmãos e irmãs que morreram queimados e o corpo se tornou pó na terra, cinzas, como John Hus, por exemplo. Nossos irmãos que morreram no Titanic, e que quando o navio afunda, os seus corpos se afundam. Alguns tornaram comida de peixes, e outros o corpo pereceu no oceano. Nossos irmãos que morreram no Covid, nossos irmãos que morreram, que tiveram o corpo acometido pelo câncer, quando a trombeta de Deus soar, será dada uma palavra de ordem, um alarido que era um grito de guerra, quando o imperador convocava o seu exército. A voz de arcanjo e a trombeta de Deus vai soar. Pode ser no caminho de volta para casa essa noite, pode ser que não dê tempo da bênção apostólica essa noite, pode ser amanhã pela manhã indo para o trabalho, pode ser dormindo essa noite, a trombeta de Deus soará. Em um abrir e fechar de olhos, incalculavelmente em 7 milésimos de um segundo, ao som da última trombeta, quando a trombeta de Deus soar, todos os que morreram em Cristo, vou repetir, todos os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Vou repetir até você dar glória. Ressuscitarão primeiro. E Paulo diz: e depois nós. E depois nós, a galeria, os porteiros. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Encontraremos com eles. Eles quem? Os que morreram em Cristo, que ressuscitarão primeiro. Nós encontraremos com eles nas nuvens, para o apântesis, para o encontro com o Senhor nos ares. Segura isso agora. E estaremos para sempre com nosso Senhor. Como serão os nossos corpos? Em Filipenses 3:20, Paulo diz que a nossa cidade está nos céus. No versos 21, palavras de Paulo: este corpo abatido, cansado, fadigado por conta das agruras da vida. Irmãs do ciclo de oração, pastores, evangelistas, o
nosso cansaço por conta da obra. Paulo diz que este corpo abatido será transformado. É necessário que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra. Segura. Agora eu entendo. Como um homem que está em uma masmorra mamertina, se não morresse no gladio romano perdendo a cabeça decapitado, certo que morreria de pneumonia. Paulo está em uma prisão, em uma masmorra, acorrentado. E Paulo, quando escreve ao jovem Timóteo, ele diz que todos da Ásia o abandonaram. Paulo diz que quando ele subiu na tribuna do tribunal romano, ele não encontrou Demas para se levantar no tribunal e dizer: eu conheço este homem, ele não é um malfeitor. Procurou Tito, mas Demas havia amado o presente século e Tito para a Dalmácia. Ninguém esteve com ele, ele diz: ninguém esteve comigo na minha defesa. Paulo está preocupado? Não. Porque aquele que o encontrou em Damasco esteve com ele até o fim de sua vida. O que faz um homem sabendo que a qualquer momento entrará um soldado na masmorra com uma tira de couro com o nome Shaul, talvez de homenagem do seu pai da tribo de Benjamim a Saulo, vai entrar com uma tira de couro, chamá-lo pelo nome, ele vai ser encaminhado para fora da masmorra e vai perder a cabeça, mas mesmo assim Paulo diz: não importa, guardei a fé, defendi o bom combate. O que ele está dizendo é: eu não prostituí a minha fé, eu não vendi a minha fé, obreiros. O que ele está dizendo: a minha fé não se corrompeu. O que ele está dizendo é: eu não barganhei, eu não troquei a minha fé. Ela permanece intacta, legítima, inabalável. Só fará sentido essa caminhada da fé se chegarmos no fim dela, ou no toque da trombeta, e poder dizer: a minha fé é legítima. Mas por que, pastor, o senhor está dando toda essa volta? Eu vou chegar lá. Paulo sabia que quando o soldado entrasse e o levasse para perder a cabeça, não era o fim. Como pode um homem nos últimos minutos da sua vida escrever essas palavras? Desde agora, a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz. Vai enchendo o pulmão de ar aí. Não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Porque Paulo não se abalou diante da morte. Ó morte, porque o aguilhão da graça que me domou em Damasco quebra o aguilhão da morte. Alguém entendeu? Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra: tragada, 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 tragada. Estou sentindo a graça dele. Tragada, estou sentindo a presença dele. Tragada foi a morte pela vitória. Num abrir e fechar de olhos ao som da trombeta, este povo não estará mais aqui. Quando nós encontrarmos o nosso Senhor nos ares, para estar para sempre com Ele, eu faço uma pergunta. As irmãs, especialmente, adolescentes, jovens,
senhoras, vocês querem saber como vai ser os vossos corpos nesse dia? Ficou 1 hora se arrumando para vir para o culto e não quer saber. Se assim vocês querem, digam amém. Ah, ok. É só uma pista, tá? Mas bíblica. Porque quando a Bíblia se cala, nós não temos voz. Daniel capítulo 12, versos 2. Daniel está tratando sobre a ressurreição. E Daniel descreve e atesta que os ímpios serão lançados, dependendo da tradução, para o desprezo, horror eterno, ou castigo eterno. Porém os justos para a vida eterna. Aleluia, tu vai dar agora. Versos 3, Daniel diz: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Sabe o que ele está dizendo? Que na ressurreição os nossos corpos serão semelhantes ao brilho das estrelas. Como vocês estão bem assembleanos hoje, dando glória a Deus, eu vou dar mais um texto. Mateus capítulo 13, versos 43, disse Jesus, abre aspas, os justos resplandecerão como o sol. Você está dando glória aí, mas nem pegou. Eu peguei aqui, eu vou contar. Agora eu já sei porque na Nova Jerusalém, lá não vai precisar nem de sol e nem de lua. Quando a igreja chegar na eternidade com um corpo glorificado, porque a salvação tem 3 tempos. Eu fui salvo no passado, quando aceitei a Cristo. A salvação na cruz. Sou salvo no presente, a minha comunhão para com Ele. Mas eu serei salvo no futuro. Romanos 13, 11, porque a nossa salvação está mais próximo do que quando aceitamos a nossa fé. E essa salvação é a glorificação, porque os que dantes conheceu, estes ele predestinou, porque ele justificou e ele glorificou. O nosso corpo em glória, incorruptível, encontrará com o Senhor nos ares. E essa igreja participará do tribunal de Cristo na eternidade. Eu vou dar 2 textos sobre o tribunal. E o terceiro, depois nós vamos trabalhar com ele. O primeiro texto é Romanos 14, 10. No final do versículo diz: todos compareceremos no tribunal de Cristo. A pergunta é: todos quem? A carta é a igreja. Quem comparece no tribunal de Cristo é a igreja glorificada. Um outro texto só para você guardar, 2 Coríntios capítulo 5, versos 10. Todos vamos comparecer no tribunal de Cristo. Só que a palavra tribunal no grego é bema. Diga bema. Repita mais uma vez, bema. A palavra grega bema era uma plataforma. Te explico. Quando alguém em um jogo olímpico vencia a maratona, aquele vencedor subia uma plataforma para receber uma coroa. No tribunal romano, quando sobe na plataforma, é para ser ouvido. Logo, tribunal de Cristo é uma plataforma onde os vencedores que receberão galardões irão subir para ser recompensados. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Não confunda tribunal de Cristo para a igreja com tribunal do trono branco, juízo final do Apocalipse 20, a partir do versos 11. Tribunal de Cristo, julgamento de obras, o serviço da igreja para receber recompensas. Tribunal do trono branco, que é o juízo final, é julgamento dos ímpios, para lançá-los no lago de fogo, porque seus nomes não serão encontrados no livro da vida, e seus feitos malignos estarão encontrados nos livros das obras. Não gosto de contar história quando prego,
Mas quando me converti, um pregador pregava uma mensagem muito boa, e eu chorava na mensagem toda. Faltando 5 minutos para concluir a mensagem, eu fiquei tão triste que quase não voltei mais para a igreja. Ele disse: naquele dia terá um telão. Eu estava dando glória, até ele dizer: e os nossos pecados vão ser passados lá. Acabou meu culto. Procurei o pastor da igreja, falei: pastor, e esse telão? Novo convertido? Porque no mundo eu era ruim, me converti, e agora vai passar tudo o que eu fiz lá? O pastor disse: não, lê a Bíblia, meu filho. Eu falei: não, mas eu quero saber do telão. E ele não queria, por ética, desconstruir o que o pregador pregou. Se fosse eu, já falava: não tem telão. Mas ele, muito amoroso, muito bondoso: vai ler na Bíblia, meu filho, Deus vai te mostrar. Eu li 27 vezes. Tenho uma boa notícia: não tem telão. A boa notícia vem agora, porque pecado perdoado é problema resolvido. E o que eu vou dizer agora, por gentileza, não escandalize. Pense para depois escandalizar, ou da glória se entender. Os céus não é para bonzinhos. Os céus é para pecadores arrependidos. Como não tem telão, no tribunal de Cristo, Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, a primeira carta no capítulo 3, ele vai dizer que o fundamento é Cristo e ninguém pode pôr um outro fundamento. E que nós, igreja, edificamos sobre este fundamento. E aí o Paulo vai usar uma metáfora. Ele vai simbolizar as nossas obras com materiais. Ele vai dizer: uns apresentam as suas obras: ouro, prata, pedras preciosas. Outros, madeira, feno e palha. Passarão pelo fogo. A obra que entrar em detrimento não receberá galardão, vírgula, porém o tal será salvo. Mas a obra que permanecer, porque o dia a declarará, pelo fogo, este receberá galardão. Porém nós não sabemos, biblicamente, o que é o ouro, a prata, ou pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Alguns comentaristas chegaram a imaginar de forma hipotética o que poderia ser o ouro, porque ouro na Bíblia descreve a glória. Tu prega, irmão, tu canta, tu ensina, se faz para a glória de Deus. Eu vou explicar melhor. Se tu canta para palmas, se prega para impressionar homens, se ensina para mostrar que sabe mais do que alguém, se faz para homens reconhecer, não tem valor. Mas se prega, canta, adora para a glória de Deus, tem galardão. Porque agora tem aparecido em nossos púlpitos uns calça apertada, engomadinho, que faz para impressionar homens. Mas quem é raiz continua fazendo para a glória de Deus, para a glória de Deus. Não há problema se você ficar me olhando com essa carinha de presbiteriano frio. Não prego por agenda. Assembleano raiz continua fazendo para a glória de Deus. Prata,
No Antigo Testamento se usava a prata para resgate. Quem sabe a obra de prata não são aqueles que ganham almas. Com todo temor e respeito digo isso. Aqueles que evangelizam, não estou falando só quem tem carteirinha de convenção de evangelista, porque conheço evangelista com carteirinha que passa 3 anos e não fala de Jesus para ninguém. Estou falando de quem fala de Jesus na escola, na faculdade, no mercado. Evangelista que ganha almas para Jesus. Tem um exemplo para dar, pregador? Tenho. Este evangelista comandou um avivamento em Samaria. Pregou a Cristo, almas se converteram, houve grande alegria, conversão, demônios expulsos, paralítico andou. O que Filipe pensou? Agora o pastor presidente Tiago, meu irmão de Jesus, vai dar congregação para mim, eu que comecei a obra. Chegou para supervisionar o Pedro e João. Filipe, pode ir, pode voltar lá para a sede. Se fosse hoje, o obreiro Filipe ia dizer, mas não foi eu que comecei? Sim, mas a obra tem dono, não é sua. Porque coloque algo na sua cabeça, principalmente os jovens, que estão nesse afã de ser pregador, de ser cantor, mundo gospel, mercado. Reino de Deus não tem carreira solo. Quer fazer a obra sozinho? Abre uma congregação em Júpiter ou em Marte. Obra de Deus se faz na unidade, coletivamente. Como assim? O Filipe planta e depois Pedro e João rega. E quem dá crescimento? Continua sendo Deus. Vou repetir, continua sendo Deus. Agora ele quer plantar, ele quer regar, ele quer dar crescimento. Planta. E depois, com licença, agora chega alguém e rega. E Deus dá crescimento. Então Filipe foi para Jerusalém. Mas fique tranquilo, Filipe, tem mais coisa para fazer na obra. O Senhor falou com ele, através de um anjo: desça até o deserto de Gaza. Estou procurando no Brasil ainda esse congresso, com esse tema, #Gaza está deserta. Porque a gente quer grandes congressos, bons hotéis, comida boa, cachê. E Gaza tem um eunuco, não tem multidão, não tem hotel, não tem oferta, está deserta. E Filipe desceu. Deus está te tirando da comodidade. Estou sentindo Deus para dizer isso. Até uns 10 minutos atrás eu estava como teólogo, agora é profeta. Deus está falando, estou te tirando da comodidade. Desceu ao deserto de Gaza, o eunuco lia o livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, que nós conhecemos. Entende tu o que lês? E o mundo está gritando. Como poderia entender se não há quem me explique? Ele subiu no carro, pregou a Cristo, o eunuco se converte. Vai ser batizado agora, eunuco. O que eu faço para ser batizado? Tu crê em Jesus? Ele disse, creio. Se sou eu falo, peraí que eu vou ligar lá, você vai fazer 50 dias de cursinho, discipulado, para depois ser batizado. Filipe falou, coisa nenhuma. Tinha uma poça no deserto, afundou ele lá, por imersão, acredita, afundou todinho lá, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O eunuco está lá, crente, batizado, tem assembleia em tudo quanto é lugar. Já colocaram, tem uma plaquinha lá, Assembleia de Deus. Quem faz em tempo de crise, ou quem faz em dias difíceis o que ninguém quer fazer, também vai viver experiências que os outros não viveram. Eu vou repetir, guarde no teu coração, quem faz o que ninguém quer fazer, também vai viver experiências que os outros não viveram. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Atos 8:39, arrebatou Filipe do deserto de Gaza e levou ele para Azoto. Não fique me olhando assim com invejinha do Filipe, sabe por quê? Porque nós também seremos arrebatados daqui e levados para lá.
Por conta do tempo, outro dia eu conto para vocês: pedras preciosas, madeira, feno e palha. A Bíblia não descreve os galardões. Eu não sei como será o galardão, porém a Bíblia fala de coroas. E tem algumas coroas. Se você quiser, anote. Caso não, depois você assista e você anote em casa. Nós receberemos coroas, é possível. 2 Timóteo capítulo 4, versos 8: desde agora a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versos 8, coroa de justiça. Mas Tiago capítulo 1, versos 12: bem-aventurado o varão que suporta, grifo meu agora, que vence a tentação, porque depois de vencer e suportar, dar-te-ei a coroa da vida. Tem mais coroa? Tem. 1 Coríntios capítulo 9, versos 25, tem uma coroa incorruptível. Por causa desse aleluia, glória a Deus, 1 Pedro capítulo 5, versos 4: aos presbíteros como eu, que cuida do rebanho, não por torpe ganância, mas faz isso voluntariamente, não tendo domínio sobre a herança, versos 4, dar-te-ei a coroa de glória. Para quem está anotando, 2 Timóteo 4,8, coroa da justiça. Tiago capítulo 1, versos 12, coroa da vida. 1 Coríntios 9, 25, coroa incorruptível. 1 Pedro capítulo 5, versos 4, coroa de glória. E se você me perguntar o que eu faço para receber essa coroa, eu te digo agora. Apocalipse 2,10, no final do versículo: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ah, mas eu já tenho essa coroa. Então quando você for embora, lembre de Apocalipse 3,11: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como a galeria ali começou a dar glória a Deus, vou deixar uma promessa aí para cima. Apocalipse 22,12: eis que cedo venho sem demora, e comigo está o meu galardão. Para quê? Para dar segundo a sua obra. Quando você receber a tua coroa, o que você vai fazer com ela? Não pensa que vai passar do lado daquele que não recebeu não, viu? Para fazer invejinha. Lá não tem isso. Todos receberão galardões? Não. Tem salvos que dão testemunho, são fiéis a Deus, têm uma vida de oração, ofertantes, dizimistas, salvos, mas que não prestam serviço à obra. Esses são salvos, mas não receberão galardões. Mas tem aqueles que fazem tudo isso, mas ainda prestam serviço à obra. Estes receberão recompensas. O que você vai fazer com a sua coroa, eu não sei. Eu sei o que eu vou fazer com a minha. E como eu sempre gostei de andar com pastores mais antigos, eu aprendi com 24 velhinhos. O cabelo deles já é bem branquinhos. E eles pegam as suas coroas e os 24 se prostram. E eles jogam aos pés do Senhor. Sabe o que eles estão dizendo? A coroa é minha, mas eu não sou digno dela. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Os 24 anciãos, eles ensinam: a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Se tu canta, é porque Ele te deu o talento. Se você prega, é porque a palavra é dele. Se você é ousado, é porque a unção é dele. Tudo que fizemos ou fazemos por Ele, para Ele, são todas as coisas. Se você quiser, pode encher o lugar de glória a Ele. Se tem um grande aqui, maior é Ele. Olhem nos meus olhos, por gentileza. Não é porque você é bom, é porque a sua benignidade, ela dura para sempre.
é porque Ele é bom, é pela graça. Quando terminar o tribunal de Cristo, a igreja, ela participará das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, a partir do versos de número 7, no 6 há uma voz de aleluia. Mas no 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória. Porque chegadas são as bodas do Cordeiro. Preste atenção, a palavra chegada está no auristo, é algo já concluído na eternidade. É chegada as bodas do Cordeiro. Olha a roupa que nós vamos vestir. A sua esposa vestirá de linho fino, branco, puro, resplandecente, que são as justiças dos santos. Se é as justiças dos santos, nós já fomos galardoados. Escreve João, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Como funcionava a festa das bodas? Para entender as bodas, precisa entender o casamento. Eu tenho alguns minutos para isto. O menino judeu, quando completava 13 anos de idade, preste atenção, jovens, um menino com 13 anos de idade, em Israel não teria culto de adolescente. Claro que eu estou parafraseando, porque ele saía da fase de criança, da infância, não para a adolescência, já para a fase adulta. Com 13 anos de idade, o menino judeu passava por uma celebração chamada de Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah, mandamento. Com 13 anos de idade, ele decorava 613 preceitos da lei. E tu sabe, todos os jogadores do Fortaleza, do Ceará, do Flamengo e do Corinthians, e não sabe 3 versículos? Não mandei os jovens em hoje. Com 13 anos de idade, ele decorava 613 preceitos da lei. E com 13 anos, ele já era chamado de filho do mandamento quando ele passava por essa celebração. Agora ele pode se casar. Estou dizendo judeus. O judeu não completava 18 anos em casa sem se casar. Era uma vergonha para o menino judeu. Geralmente, a adolescente tinha 14, 15, 16 anos em Israel. Provavelmente a idade da Maria. O menino judeu, então, ele deixava a sua casa, ele ia até a casa da menina, da moça, da pretendente, para pedi-la em casamento. Ele chegava lá e batia na porta. Ela fingia que não estava sabendo, mas claro que estava. Quando os pais dela abriam, ele entrava, olhava para a moça e dizia: quer se casar comigo? Diante dos pais da moça, se ela dissesse eu quero, ele pegava uma quantidade de prata para pagar o dote. Ele pagava o dote e dizia para o pai da moça: tua filha é minha. E ele dava o suco de uva para ela beber. Se ela aceitou o casamento e disse sim, ela bebia o suco da uva. Enquanto ela estava bebendo, ele fazia uma declaração de amor solenemente para ela: na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar. Segura. Ele virava as costas e ia embora para a casa dele, porque em Israel o noivado e o casamento estavam atrelados. Mas o casamento só era oficial quando ele buscava a moça. Só que ele ia para a casa do pai preparar o lugar. E ela queria sair correndo atrás dele. A mãe segurava ela e dizia: vigia, filha, não é assim em Israel. Agora eu vou te ensinar como convém a cuidar do marido. Quando ele voltar, ele te leva. Se você não entendeu, eu explico. Ele deixou a eternidade, se fez carne e não deixou de ser Deus. Eis que estou à porta e bato. Você abriu, ele entrou. Aí ele olhou para você e disse: quer se casar comigo? Segura. Não é porque você canta bem, não é porque você prega bem, não é porque você foi no salão e arrumou o cabelo, não é porque você está parecendo um galã com esse perfume, com esse terno. Quando nós estávamos no mundo, na cachaça, na prostituição, no pecado, no poço, ele já estava no altar te olhando, dizendo: é ele. Isso é a graça dele. Isso é a graça de Jesus. Quando ele olhou para você e disse: quer se casar comigo? É porque com Jesus não tem ficada. Com Jesus é casamento.
Vou repetir para esse lado. Não dá para ficar com Jesus no culto e amanhã beijar o mundo. Com Jesus é casamento, é na alegria, é na dor, é na doença. Nós não largamos dele. É que eu estou aproveitando que os jovens estão aqui. Vocês perceberam, né? Quando você aceitou o casamento com Jesus, cadê o suco da uva? Só participa da ceia e bebe suco da uva quem casou com Jesus. Ceia não é para amante. Ceia é para quem casou com Jesus e tem compromisso. Não, mas abriu ali uma igreja que pintaram ela toda, tem umas luzes estranhas, um negocinho estranho, e dá ceia para todo mundo. Estou falando igreja séria. Igreja de quem casou com Jesus. Ceia é para quem casou com Ele. Se não entendeu, eu explico. Ceia é para salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. E quando na ceia você estiver bebendo o suco da uva, tem uma declaração de amor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai, na casa do meu Pai, eu tenho uma morada para te levar. Na mesa das bodas, você vai olhar para o lado, Abraão, Isaac, Jacó, o João Batista lá no cantinho com uma cabeça novinha, Jó, Jeremias, Davi, Paulo, Tíquico, Epafrodito, Timóteo, Raabe, Maria, Ruth, pastor João Gonçalves, pastor César, essa irmã que está do teu lado, os porteiros, os adolescentes, os jovens, aquelas irmãs lá na galeria, esse crente aí dando glória, aquele que se levantou lá da cadeira, eu já tinha pulado dela, aquele crente com as duas mãos levantadas dando glória a Deus, Daniel Berg, Gunnar Wingren, dá uma olhadinha aí, está faltando alguém. Está faltando alguém. E aí ele vem como um diácono, com a ceia, e o cabelo dele é assim mesmo, é branco como a neve. Os olhos dele são como chamas de fogo. O seu vestido não foi confeccionado em Damasco, Magdala ou em Tiro, mas na eternidade. Os pés dele não é esse sapato brilhante de pregador triunfalista, é pés como latões reluzentes saindo da fornalha. Quem é ele? É o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega, é aquele que era, já levantou para dar glória. Alguém entendeu? A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto e reviveu. Ele está em nosso meio essa noite. Tem um lugar para você nas bodas do Cordeiro. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Maranata, Maranata, a hora vem. Estou sentindo a presença do Espírito Santo. Tem um lugar para você nas bodas do Cordeiro. Tem um lugar melhor para você na mesa de Jesus. E Ele irá cear conosco. Sabe o que Ele vai dizer? Eu não disse que eu não beberia o fruto da vida enquanto vocês não chegassem. Eu tenho 3 minutos e eu encerro.
Se Jesus não voltar por esses dias, muitos jovens que aqui estão são futuros obreiros e pastores. Para as irmãs que fazem a obra, para pastores, evangelistas, presbíteros que aqui estão. Em Lucas 10, há uma parábola, e agora vai para quem está em casa assistindo. Qualquer um que frequenta a escola bíblica dominical sabe que a parábola do bom samaritano, o cerne dela é o amor ao próximo. Estou dizendo para não dizer depois que estou forçando o texto. Então todos nós sabemos que a parábola do bom samaritano, o cerne dela é o amor ao próximo. Porém essa noite eu quero extrair uma lição do texto. Tem alguém machucado, o sacerdote ou o levita passou de largo. Não vou me desgastar, tu conhece a história. Tenho 2 minutos. Mas o bom samaritano pegou aquele homem machucado, colocou na cavalgadura, com azeite, água, tratou dele e cuidou. Porque o bom samaritano, ele trata das feridas daqueles que ninguém quis tratar. Você lembra dele? Lembra das suas feridas? Do abuso na infância? Os traumas? Foi ele que nos colocou na sua cavalgadura e tratou de nós. Seguro glória para daqui a pouco. Ali chegou na estalagem e disse ao hospedeiro: cuide dele, estou te dando 2 moedas. Se gastar mais, estou te dando 2 moedas, faz a minha obra. Mas eu sei que você já gastou as 2. Pegou pressão alta, diabetes, gastou terno, gasolina do bolso, deixou família em casa para desbravar na obra. Vocês sabem do que eu estou falando. As 2 moedas nós já gastamos. Aí o bom samaritano diz: se gastar mais, vai na convenção e diga para o pastor presidente para te recompensar. Foi isso que ele disse? Eu vou lá no meu pastor Wellington Júnior e vou reivindicar com ele? Não. Sabe o que ele disse? Estou te dando 2 moedas. Se gastar mais, quando eu voltar eu te pago. Alguém entendeu aqui? Vou repetir. Se desgaste pela obra, faça a obra, e se gastar mais, quando eu voltar eu te pago. Eu concluo dizendo: a terra não tem recursos suficientes para quitar essa dívida, mas a eternidade não ficará devendo nada para ninguém.